Nós vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, onde diz a Escritura: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar. Ó Deus, nós somos tão gratos, Pai, porque nós nos achegamos na presença do Senhor com confiança, sabemos quem Tu és. Ó Deus, sabemos que o Senhor é misericordioso e por causa disso mandou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Apesar da nossa miséria, o Senhor está agindo a nosso favor. E através do Teu Filho nós temos salvação. Obrigado a Deus, porque o Senhor é santo. E dia após dia, com o Seu Espírito, conduz a nossa alma na busca da santidade. Ó Deus, obra do Teu Espírito em nós, que vence a nossa natureza caída, pecaminosa. Ó Senhor, nós Te agradecemos, porque quando oramos o Senhor tem os Seus ouvidos abertos. E agora nós imploramos para que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos tratando a respeito do coração da gente, aquelas mágoas, aquelas tristezas, aqueles abatimentos, aquele coração quebrado. Essa tem sido a nossa caminhada durante esse ano. E quanto mais eu ando, eu caminho na busca de orientação textual, para que eu possa falar, pregar, mais eu vejo o quanto Deus nos ama. Quanto mais eu busco a palavra do Senhor, mais eu tenho convicção de como Ele é maravilhoso, apesar de nós. O que é oração para mim e para você? Eu vou falar sobre isso hoje. A oração é um grande desafio para nós. A oração é uma grande dificuldade em alguns momentos, principalmente quando os momentos são duros. Parece que nós nos sentimos tão abatidos que nós não temos nem força para chegar diante de Deus. Às vezes nós ficamos tão cheios de dúvidas que nós achamos que a nossa oração não faz o que deveria fazer, chegar diante de Deus. E às vezes até mesmo procuramos alguém e dizemos: você é alguém que eu creio que Deus vai ouvir. Tolice nossa. O que é a oração para o cristão? Principalmente no momento que o coração está quebrado, no momento do desespero. Nós normalmente falamos sobre a oração como resposta da nossa necessidade, como também devido àquilo que Deus é. Eu estou diante de Deus e eu necessito reconhecer quem Ele é, então eu oro adorando. Eu estou diante de Deus e reconheço que Ele é perfeito em todas as suas qualidades. Eu adoro Ele.
Eu sou grato porque esse Deus, apesar de ser soberano, maravilhoso, glorioso, Ele é um Deus que não precisa de relacionar-se conosco para ser quem Ele é, mas Ele vem até nós e Ele cuida da gente, e eu agradeço a Deus em oração. Eu oro também porque a Escritura me ensina que eu devo ter um coração transparente. E eu confesso os meus pecados, e eu sei que Deus ouve. Porque a Escritura diz, e eu tenho experimentado esse alívio. Eu oro porque Deus é Deus, e Ele me fez o seu servo. Como é difícil orar no momento do desespero. Quando não tem mais lugar onde eu encontro auxílio, o Senhor está ali, ao meu lado, para me ouvir. Tem os seus ouvidos inclinados. Mas muitas vezes nós estamos tão cheios de angústia, de desespero, coração quebrado, que nós temos dúvidas sobre tudo e todos. E às vezes até mesmo, será que Deus vai fazer alguma coisa? E no fundo, na verdade, eu estou dizendo, será que Deus pode? Um dos métodos que o Senhor Jesus usou, extremamente precioso, para falar a respeito das coisas, aqui nesse texto para falar sobre a oração, foi contar uma história com ensinamento importante e desafiador. É parábola. As parábolas são algo que chama a nossa atenção. Todos nós gostamos disso. Você já viu quando você vai ensinar uma criança e você faz ela entrar dentro de uma ideia, de uma história, de imagens, de situações, ela entra dentro daquilo e você pensa a verdade e ela entende. Isso acontece conosco também. Porque isso é próprio da natureza humana no seu entendimento. E o nosso Criador, Ele sabe disso. Então Ele usou as parábolas e fez isso de maneira maravilhosa. São chamadas de parábolas estas histórias, e é possível que você conheça algumas delas, e provavelmente conheçam até todas as parábolas. Quando alguém começa a contar, você fala, eu sei qual é essa. Tem duas delas que eu destaco bastante, a do bom samaritano e do filho pródigo. Talvez sejam as mais famosas. E até mesmo dentro do nosso linguajar comum, corriqueiro, mesmo não sendo cristão, as pessoas usam a expressão, esse aí parece um bom samaritano. Porque bom samaritano é uma parábola que fala a respeito de um indivíduo que, sendo samaritano, cuidou de alguém que estava abatido, machucado, desesperado na sua miséria. E aquele homem que não tinha nada a ver com aquela pessoa ferida, machucada, desesperada, ele age a favor dele. E com grande graça. Então, normalmente a gente vê alguém fazendo alguma coisa boa, a gente diz, esse aí é um bom samaritano. Às vezes, alguns usam isso de maneira pejorativa. O filho pródigo, pródigo significa gastador, esbanjador daquilo que não é seu. Aquele que não considera os outros, a ponto de desconsiderar o próprio pai, pedindo a sua herança antes da morte do seu pai. Que absurdo. A maioria das pessoas, quando você diz, esse aí é um filho pródigo, vai saber exatamente o que é um filho pródigo. Mesmo no meio não cristão. Isso acabou entrando dentro da cultura geral. Olha como é interessante essa forma com que o Senhor Jesus ensina. Então, as parábolas da Bíblia são úteis, extremamente úteis, na medida em que elas tocam em assuntos importantes e que normalmente causa acordar, uma certa tensão em mim diante daquele ensinamento. Elas causam impacto e é por isso que elas são fantásticas, memoráveis. Aqui no Evangelho de Lucas, lembrando que é um livro narrativo e que conta a história do Senhor Jesus, dentro de alguns detalhes, a respeito da sua vida e morte,
e fala a respeito de tudo aquilo que aconteceu nesse tempo, apontando para Jesus como Salvador, como cumprimento da promessa veterotestamentária. Lucas, por ser o historiador e fazer aqui uma narrativa histórica, ele conta a parábola de um juiz e uma viúva, para tratar de um assunto específico, e o assunto específico é oração. Foi isso que ele relatou aqui, que é o ensinamento de Jesus, oração e a realidade daquela pessoa que está orando. Se você observar bem, diz o verso 1, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Isso aqui é o assunto central da parábola. Então, tudo aqui vai ter que ser entendido à luz disso. Eu tenho que orar e tenho que ser perseverante. Eu tenho que orar e não ter desânimo. Eu tenho que orar sempre. Vamos olhar para a parábola. Depois a gente pega as ideias que aqui estão sobre oração. Tem 2 personagens na parábola. E fala a respeito primeiro de um juiz em uma certa cidade. É interessante, não existe especificação. Olha, um juiz. Todo mundo sabe o que é um juiz. Alguém que é uma autoridade. E quando ele bate o martelo, finalizando todo o processo, aquilo que ficou decidido tem que ser cumprido. Olha só que autoridade, olha só que responsabilidade que esse juiz tem. Creio que Jesus está escolhendo a figura de um juiz por causa do poder que um juiz pode exercer. Ele se assenta num banco alto, acima de todos, normalmente. Ele usa vestes diferentes, pretas, e é aquele que orienta tudo o que está acontecendo naquele processo de julgamento. Os membros do júri, ele orienta os advogados, ele orienta até mesmo aquele que está acusando e aquele que está defendendo, seja ele uma testemunha de um lado ou testemunha de outro. Ou seja, ele tem domínio sobre toda a situação. Se os réus forem culpados, aqueles que estão sendo apontados e julgados, o juiz vai determinar a sua pena. E se eles não forem, ele vai determinar a sua liberdade. Ele nem precisa mais entrar dentro das salas, ali lhe é retirada as suas algemas ou alguma coisa e diz, pode ir para casa, vai em paz. E a festa, quando acontece isso, é fantástica, mas quando é pena, o processo é pesado. O juiz, ele tem um tipo de autoridade que ele nos lembra a autoridade de Deus. E sem sombra de dúvida, eu creio que o Senhor Jesus estava usando exatamente o juiz humano e Deus, esse superior. Mas não para comparar a igualdade, mas para nos mostrar a diferença, apesar de haver autoridade. Essa autoridade é justa, é perfeita, atento, consegue discernir tudo o que é dito, porque ele sabe exatamente o que aconteceu e ainda está dando oportunidade a esses de se manifestarem. Quando eu vou para o capítulo 13 de Romanos, eu convido vocês a irem lá. No verso 3 e no verso 4. Diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Não tem que temer, se eu não fiz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Esse magistrado aqui é o juiz. Aquele que julga e que bate o martelo. Esse é aquele que eu não preciso ter medo. Mas ele tem que ser ministro de Deus. Ele tem que ser justo, ele tem que ser verdadeiro. Então, o que o juiz faz? Ele julga o certo e errado. A liberdade ou encarceramento. A vida
E a morte, quando algum lugar tem essa conotação, tem essa lei que permite essa penalidade extrema. Não vamos falar sobre ela aqui agora. Mas Deus tem. O que mais que é dito desse juiz? É muito sério o que é dito nesse texto. Diz que ele é um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Ele não temia a Deus e não respeitava ninguém. Isso é terrível. Em outras palavras, ele não amava a Deus no seu coração e ele não amava o próximo como a si mesmo. Ele desconsiderava as pessoas. Num linguajar nosso, ele é o dono da cocada preta. Ninguém chega. Sai para lá, formiguinha. Ele era um juiz. Só que o que caracteriza aqui é que ele é um juiz injusto. Temos que entender isso. O segundo personagem é a viúva. E o texto fala algumas coisas da viúva. Enquanto o juiz é poderoso, a viúva é o símbolo de alguém que é impotente e dependente. Totalmente. Ela está ali simplesmente solicitando. Especialmente nos dias de Jesus, a mulher era uma figura totalmente vulnerável. Extremamente vulnerável. E principalmente a viúva. Tanto é que existem vários alertas na Escritura para que se cuide das viúvas e dos órfãos que perderam seus pais. Porque quem representa a família na cultura deles é o homem. A mulher não tem penetração, ela não tem oportunidades de produção. Bem diferente do que as mulheres contemporâneas têm. Perdeu o marido, entrou na desgraça. Na desgraça profunda. Mas o texto ainda fala que essa mulher, apesar de já ter sido colocada nessa situação, ela foi maltratada. Alguma injustiça aconteceu com ela. O texto não fala o que foi. Eu poderia imaginar muitas coisas. Mas aprendemos no verso 3 que ela pede justiça contra o seu adversário. Ela diz, havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário, como o meu atacador, aquele que veio contra mim, aquele que veio me maltratar. Ela não está inventando alguma coisa, ela está falando a respeito de uma situação verdadeira que está dentro do seu coração. Seja o que for, o que fica claro é que a injustiça foi importante o suficiente para ela continuar apelando para o juiz. Por favor, me julga essa situação. Mas o juiz, apesar da atitude dela, ele não estava interessado em ajudar aquela mulher de maneira justa, com fins de justiça. No verso 4 diz que por algum tempo ele não quis atendê-la. Por algum tempo ele não a quis atender. Ele estava deixando de lado. Mas a mulher persistiu. Ela continuou vindo até ele e pedindo por justiça. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E diz o texto que o juiz, por algum tempo, ele não teve essa atitude. Mas ela foi persistente para atender a intenção do juiz. No verso 5 diz, como esta viúva fica me incomodando, explicando o que é a atitude do juiz. Vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Eu vou julgar essa causa, não por causa da causa dela, da situação dela, dos maus tratos dela, da dor dela, do sofrimento que essa mulher passa, mas eu vou julgá-la só para que ela pare de me importunar, porque ela é persistente. Observa que o texto de parábola normalmente traz aquela linguagem bem
bem de criar uma ideia, e aqui cria-se a ideia, mas é tudo extremamente claro. Qual o propósito da parábola? Falar a respeito da oração, onde você deve orar e não desanimar nunca. É assim que começa. Tem um juiz ruim, não justo, preguiçoso, não se preocupa com as pessoas e nem ama a Deus. Uma viúva maltratada, que vive uma situação tremendamente penosa, que necessita de auxílio sempre, e principalmente numa situação dessa, que não é ouvida, que não é julgada a sua causa, que não é lhe atribuído, segundo as suas necessidades. E essa mulher persevera. A atitude desse juiz foi extremamente ruim. Eu simplesmente não quero que continue me molestando, deixa eu acabar com essa história toda. E a parábola termina aí. Mas eu posso presumir que o juiz deu à viúva o que ela desejava. Mas nós não vemos os detalhes. É aqui, exatamente aqui, que está o porquê da parábola. A parábola não é sobre o desejo da viúva por justiça. É sobre a determinação da viúva por justiça. É mais do que querer. Ela é determinada diante daquilo que para ela é verdade. Essa parábola é sobre uma mulher cujo desespero levou o seu coração na presença de Deus de maneira perseverante. E ali, na verdade, o juiz. Qual o assunto principal? O assunto principal é oração. Como mostrar que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. O que a gente deve considerar aqui, então, sobre a oração? A primeira coisa, no contraste que a gente vai ver, porque logo depois o texto nos mostra quem é Deus diante dessa situação. Jesus conta essa história para contrastar o juiz egoísta e facilmente incomodado, de um lado, e com um Deus soberano, amoroso, que ouve o clamor de seus filhos. Duas autoridades. Uma humana, falha, pequena, egoísta, injusta, e aquele que é Deus. Jesus não está dizendo que Deus responde à oração porque Ele também fica incomodado ou irritado quando nós oramos. Alguns ficam com dificuldade de entender aqui, porque dá a ideia de que vamos orar, vamos repetir, vamos falar 50 milhões de vezes, quem sabe Deus ainda não ouviu, como se Deus fosse surdo. Vamos incomodar a Deus para que Ele possa nos ouvir. Em momento algum, Jesus está sugerindo isso. Imagine como um Deus justo, um Deus atencioso, como Ele está pronto para responder aos clamores dos seus filhos desesperados, que precisam da sua ajuda. Esse é o nosso Deus. Jesus está elevando o valor da persistência com base não na necessidade do indivíduo, mas no caráter de Deus. Eu oro porque eu sei quem Deus é. Eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele pode fazer, e por causa desta sabedoria, desse entendimento que eu tenho, eu me coloco diante de Deus. Quando eu vou diante de outros, sempre haverá uma interrogação: é um como eu, frágil, pode errar como eu. Ao pensar sobre essa oração aqui, e a sua posição de desespero, você sabe o que você pensa sobre Deus, e você vai entender o quanto isso é importante. Quando você perde o referencial de Deus na sua vida, você perde a razão da sua oração. Quando você discerne o que Deus é, a oração passa a ter significado. Não é o meu problema que dá significado à oração, mas é Deus que ouve a minha oração.
Nós vamos diante de Deus como que dizendo, eu sou aquele que está dizendo o que é o que deixa de ser. Mas Deus está nos ensinando que nós devemos chegar diante dele dizendo, eu sei o que o Senhor é e o que o Senhor pode fazer. Você acredita que Deus é soberano? Quando eu acredito que Deus é soberano, eu oro porque eu sei que Deus pode mudar as coisas. Ele pode fazer até milagre. Se você acredita que Deus é bom, então você vai orar porque você sabe que Ele tem o melhor em sua mente a seu favor. Se você acredita que Deus é justo, então você vai orar porque sabe que Ele vai consertar as coisas, vai colocar tudo no seu lugar. Se você acredita nos cuidados de Deus, você orará porque sabe que Ele o ama e que as dificuldades têm um propósito para Deus em sua vida. Nada é à toa, Deus tem um propósito. Por quê? Porque eu sei que Deus cuida de mim, Ele é bom, Ele é justo, Ele é soberano. E cada uma das características maravilhosas, excelsas e perfeitas de Deus, me conduz a orar de uma maneira. Ou tudo isso dentro da minha mente, no meu coração, me coloca de maneira adequada diante do Senhor, humildemente, sabendo diante de quem eu estou, apesar da minha dor, do meu sofrimento, dos meus maus tratos, do meu coração quebrado, abatido, arruinado. E aqui vem a pergunta, sem sombra de dúvida, aqui vem a pergunta mais importante. Como você acredita que Deus é? Quem Deus é para você? Não é incomum encontrarmos pessoas crentes que vivem a vida cristã, normal, feliz, desfrutando da intimidade do Senhor, cada vez mais descobrindo as suas belezas através da Escritura. E acontece alguma coisa que gera desespero na vida dessa pessoa, e ela começa a deixar de crer naquele Deus que creu até agora. A pergunta é, o que ou como você acredita que é Deus? É isso que determina a nossa comunhão com Ele e a nossa oração na presença dEle. É Ele. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, é porque eu estou me desvinculando de Deus, eu estou duvidando de Deus, eu estou colocando uma nuvem sobre coisas que Deus já me deu como convicção, e que não mudam se você crê ou não. Ele continua sendo quem Ele é. Não sou eu que determino quem Deus é. Não é os momentos da minha experiência com Deus que determina a minha comunhão com Ele, mas é o que Ele é. É por isso que é extremamente perigoso nós gerarmos um culto onde nós geramos no indivíduo simplesmente sensações a respeito de Deus e não um entendimento de quem Deus é. Eu levo as pessoas ao êxtase, não pelo que Deus é, mas porque eu sinto, porque eu acho que. Isso não cabe no ensinamento das Escrituras. A oração é a voz do coração abatido, baseado no que acreditamos ser verdade sobre Deus. Eu vou repetir, a nossa oração é a voz do coração abatido, baseado no que nós acreditamos a respeito da verdade de Deus. Eu estou abatido, mas eu busco a Deus por causa de Deus. Por maior que sejam os meus problemas, a minha oração ainda é por causa de Deus. É assim que você tem orado. Eu pus o título dessa mensagem da seguinte forma: quando a oração é a voz do coração abatido. E aí eu pus um subtítulo:
o caminho da dependência. A oração, se ela não for o caminho da dependência, diante de um Deus que eu sei quem é, ela perde seu significado. Ela se torna algo muito estranho. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui no texto, a respeito dessa parábola, é que o nosso Deus é justo. O nosso Deus é atencioso. É isso que é dito no verso 6 e no verso 7. Ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha, esse indivíduo aí, ele não faz justiça, ele é o cara, ele fica diferente, ele senta num lugar diferente, ele não aceita ninguém falar acima dele, ele toma decisões, e ele não é justo. Mas a pergunta vem no verso 7, será que Deus não vai agir com justiça quanto aos seus escolhidos? Que aí eles chamam dia e noite, ora pareça demorado em defendê-los? Mesmo que seja demorado o veredito de Deus, Ele é Deus. Outra coisa que o texto nos mostra é que Deus nos chama a uma fidelidade. Observem bem o 8, verso 8 diz assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Opa! Lembra do juiz iníquo? Ele deixou de lado a causa daquela mulher. Ele não quis olhar para a causa daquela mulher. Já tinha um tempo, ela resolveu, então agora eu vou ficar chegando diante dele toda hora para pedir a resolução. E ela chega, chega. Porque ele não ouve. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Eu sinceramente acho que Jesus está falando aqui dos últimos tempos. Onde na grande tribulação a igreja do Senhor Jesus vai ser perseguida, e vai sofrer, e vai se angustiar, e vai ficar desesperada. E ela vai ter que crer no Senhor e nas suas promessas. E aí você diz, então já estamos na grande tribulação. Vai ser pior do que isso que nós estamos vivendo. Mas isso é só uma ponta que nos mostra que Deus deseja encontrar fiéis na sua presença. Você sabe o que isso significa? O Filho do Homem vir? Eu creio que para a gente entender bem, nós temos que olhar no versos 20 a 37 do capítulo 17. Onde o texto fala da vinda do reino de Deus. Então por isso que eu estou dizendo que Jesus está falando desse tempo que vivemos, que são os últimos dias, mas que serão intensificados na sua dor, perseguição e maldade contra o povo de Deus. No capítulo 17, através de Jesus, Jesus emite um aviso sobre o seu surpreendente retorno. E como a maioria das pessoas estarão despreparadas. E aí ele faz uma pergunta que chama-nos a atenção, ou que gera a necessidade de uma resposta. Quando Deus vier, você vai estar, apesar das suas angústias e desespero, dessa vida aqui, ainda tendo esperança e certeza de que Deus é Deus? Que a soberania dele é verdadeira? Que a justiça dele é verdadeira? Que a bondade dele é verdadeira? Que a misericórdia dele é verdadeira? Que o ato Deus é o ato do Deus supremo e que jamais deixou de ser Deus? É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Para de comparar a Deus com um juiz iníquo. Porque assim você sempre vai se lembrar só da sua causa. E não vai ter a motivação do juiz adequado. Mas quando eu entendo o juiz verdadeiro que é Deus, eu posso me aproximar diante dele em oração, reivindicando que ele trate todas as minhas dores. Essa é a verdade.
A imagem que a gente vê no capítulo 17, quando fala a respeito da vinda do reino de Deus, é de que um grupo de pessoas que estão distraídas com todas as coisas da sua humanidade, os leva a uma vida espiritual passiva. Não uma vida espiritual verdadeira, uma ausência de piedade, comunhão com Deus através da escritura, da oração, do entendimento da presença e ação do Espírito no seu coração, que te leva a ansiar Deus em todas as circunstâncias. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele está conversando com Timóteo, na sua segunda carta, e na sua primeira também. Olha, você viu quando eu fui perseguido em Derbe, Icônio, Listra? Você viu tudo. Como Deus me cuidou, tratou de mim. Aqui está o contraste. Jesus está falando, ou está chamando o seu povo para viver além das distrações do dia a dia. O que seria distração do dia a dia? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou comprar? O que eu vou vender? O que eu vou vestir? O que eu vou plantar? O que eu vou construir? Quanto eu vou ganhar? Isso são distrações que levam-me a gastar todo o esforço da minha existência, da minha alma, do meu corpo, da minha esperança, nisso. E deixamos de viver, esperar e conviver com Deus. Para Deus só tem a ponta, os 5 minutos de oração. Quando tem. A leitura parca, dividida, desinteressada, quase que legal que alguém faz a respeito da Escritura. E não de gozo, alegria, de edificação, de preenchimento do que Deus nos dá a respeito do entendimento dEle. Enquanto Deus não vem, existem muitas pessoas que estão vivendo a passividade espiritual. Isso está bom. Existem tantos exemplos que a gente pode dar a respeito disso. Individuais e coletivos. Uma coisa que me incomoda muito ver dentro da igreja do Senhor Jesus é a espiritualidade passiva do crente no dia do Senhor. É algo aterrorizante. Esse verso aqui, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ele vai encontrar a igreja adorando no dia do Senhor, que foi preparado por Deus para isso? O que você faz? O que você usa? Como você planeja a sua vida diante de Deus nesse dia? Mostra o que você tem de Deus no seu coração. Porque é um princípio de Deus e não algo que eu ouço e que alguém gerou. Foi Deus. Se eu não sou capaz de ter espiritualidade, devoção, cuidado, zelo no dia do Senhor, e eu dou uma beiradinha da escola dominical, ou do culto, ou de alguma coisa assim, certamente isso mostra a passividade espiritual que nós temos vivido nos tempos contemporâneos. Eu é que determino, a minha necessidade é que determina. Irmãos, não é determinação minha, não é necessidade minha que determina a minha comunhão com Deus, mas quem Deus é. Isso me faz me mover diante de Deus, indo em direção a Deus, para engrandecê-lo, exaltá-lo, porque eu o reconheço como quem é, e me submeter a Ele, a sua palavra, porque é dia de eu ouvir a palavra de Deus de uma maneira mais demorada, com o povo de Deus, alegrar, chorar, clamar, se arrastar por causa dos pecados. Pare de viver o comer, beber, comprar, vender, plantar, construir. Só isso. É por isso que o Senhor Jesus faz a pergunta aqui:
se haverá algum fiel, algum tipo de pessoa que vive com o coração e as esperanças em Deus. Se Deus atingiu o seu coração, a sua vida, pense em como o mundo parou para você. Aquele que era o rei na sua vida. Você estava tão devastado que as atividades normais da humanidade agora não importam mais. Dor e sofrimento fazem parte disso. O dor e o sofrimento, as dificuldades, são oportunidades que Deus nos dá para nos despertar para o quanto precisamos da ajuda dEle. Quantas vezes Deus fez o povo dele passar por ansiedades e dificuldades e dor e perseguição, para que o povo olhasse para o alto e parasse de olhar para o seu umbigo. Conhece essa expressão? Parasse de olhar para si mesmo, para o caminho humano. Porque quando a gente faz isso, a gente deixa de olhar o Deus que é maior do que essas coisas e conduz o caminho e tira as pedras. Quando Deus age na nossa vida, Ele até mesmo permite sofrimentos para que eu esteja buscando de forma dependente, mas de forma fiel. Porque o que Deus quer é fidelidade. E isso aponta para a fidelidade. Sendo assim, cuidado para não ser encontrado fiel por Deus. Muitos de nós, eu me incluo nisso, às vezes deixamos a nossa vida espiritual para quando a gente for mais velho. Agora eu tenho uma vida espiritual passiva. É agora que eu tenho que fazer tudo. Tudo o quê? Tudo é Deus, né? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você esqueceu disso? A outra coisa que o texto nos dá, orientação, é que nós, o povo de Deus, devemos orar com coerência, com perseverança, com paciência. Esse é o ponto central. Como a parábola começou no verso 1. Uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ore com consistência. Orar sempre não significa que você está sempre orando como sem parar. Mas isso significa que você se conecta, se liga continuamente à sua própria vida, à sua necessidade na ajuda de Deus. Onde a minha necessidade, ela fortalece a minha intimidade com Deus, porque Ele é quem Ele é, e eu sou dele. Significa que você vive de tal maneira que está sendo atento ao papel de Deus na sua vida. Você está entendendo que Deus tem um papel na sua história. A ideia aqui é viver com uma mente de oração consistente, real. Desconecte da oração, corta a oração e não vai demorar muito até que você caia em um padrão em que os propósitos de Deus não estejam mais na sua mente. Seja alguém vazio nas orações, não tendo Deus como centro de tudo e que vem antes de tudo e que pode cuidar de tudo, que é soberano sobre todas as coisas e tudo aquilo que a gente já viu. Desconecte de Deus. E rapidão, muito rapidamente, você vai cair na sua vida espiritual. E nos outros aspectos da sua vida. Porque você vai querer vencer na sua força. Quando eu tenho uma oração consistente, baseado em Deus, essas duas coisas se alimentam. O que Jesus nos chama?
Jesus ele está nos chamando a abraçar a postura dessa mulher que sabia que se o juiz não ajudasse, não haveria justiça. Se Deus não ajudar, querido, você vai sofrer pra caramba. Porque aquilo vai ser maior e maior, não vai ter nem nada acima disso. Mas quando estou na intimidade com Deus, Ele é superior, Ele me leva para as veredas da justiça, por amor do seu nome, Ele me leva no caminho onde Ele julga, por causa dEle mesmo, por amor do seu nome. Ele nos leva e Ele faz o que é justo, Ele cuida de nós, eu sei disso, isso me tranquiliza, isso me traz piedade, isso me traz vida com Deus, me traz crescimento apesar do desespero. Ore de maneira consistente. Por último, ore com perseverança. É muito útil isso, é encorajador isso. Diz que devemos orar e não desanimar. E nunca desanimem. Devem orar sempre e nunca desanimar. O que significa orar e não desanimar? Significa não desistir. Não pare para que você não desista. Essa é a ideia. Não porque Deus é tardio ou alguma coisa assim, mas é porque Deus quer que você em tudo dependa dEle. Claro que no tempo dEle. No contexto aqui de Lucas capítulo 18, Jesus está se referindo especificamente a não desanimar com o retorno de Jesus. Quando Jesus vem? Não sei. Até quando eu tenho que ser piedoso? Sempre. Até quando eu tenho que ser um homem e uma mulher de oração? Sempre. Porque quando Deus vier, eu quero que Ele me encontre fiel, diz o texto. Lembra, você é morador dos céus. Deus tem preparado morada para você no céu, se você creu em Jesus como seu Salvador. Esse momento que nós estamos vivendo é pequeno, ínfimo, diante da eternidade gloriosa que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos ter cuidado para não cair na incredulidade, vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se Deus tivesse se esquecido de nós, ou como se nada fosse mudar. Deus faz as coisas mudarem. Porque os planos são nossos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como a gente conclui tudo isso? Jesus, ele nos convida à oração e não desistência. Então, há algo que o Senhor está pedindo para você começar a orar novamente. Você parou de orar por alguma coisa? Não é pelo muito orar que você vai convencer a Deus, mas ao orar você está dizendo para Deus que você sabe quem é que resolve a parada. Você se sente cansado, desencorajado? Você precisa de outras pessoas para orar por você ou com você? Teve uma época que era um tal de tia que orava, mulher da profecia. Meu Deus do céu! Era uma coisa absurda. As pessoas não se entendiam, não se viam como, através do sangue de Jesus, ela pode viver em comunhão com Deus, e essa pessoa entender que esse Deus responde. Eu não preciso de outro por isso. O véu caiu, o sangue foi derramado, a cruz foi derrotada, a morte foi vencida, os céus é a nossa esperança, e Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive as fontes do seu desespero, e o meu, das minhas dúvidas, angústias. Você precisa de orar, eu preciso de orar, nós precisamos começar a orar novamente.
em todo o tempo. Isso significa, estou na presença de Deus a cada segundo da minha existência. Ele não sai da minha mente, do meu coração. Ele é maior do que tudo e me dá esperança, e me dá paz. Ele traz respostas que às vezes as pessoas que estão do meu lado nem veem. Mas Ele traz dentro do meu coração e da minha alma. Como é belo ver pessoas no desespero. Não porque elas estão desesperadas, mas quando essas pessoas amam e vivem na intimidade do Senhor. E esses momentos, elas se aproximam de Deus de uma forma tão profunda. Que você chega e vê aquilo te faz ficar surpreso e você não entende. É uma experiência tão íntima, pessoal. Por que nós não temos isso todos os dias? Por que a vida cristã não está sendo vivida assim? Essa é a palavra que o Senhor Jesus está trazendo aqui para nós hoje. Ter um coração quebrado, angustiado, machucado, maltratado. Às vezes pelo que se faz, foi feito contra você, ou você mesmo fez com seus pecados e as suas mazelas. E você sofre consigo mesmo. Seja lá qual for a fonte dessa situação, você precisa se aproximar do Senhor. Crer que Ele é quem Ele é. E mesmo que naquele momento você se sinta só, Ele está aqui do seu ladinho, te ouvindo, pronto a agir a seu favor. Vocês não sabem que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor através do profeta. Alguém consegue completar? Pensamentos de paz. E não de angústia, de guerra, de dor, de tudo isso. Vamos viver como crente. Eu creio que são coisas que a gente precisa deliberar na vida. Como você fez ao entregar a sua vida ao Senhor Jesus, pela graça de Deus, entendendo o Evangelho pelo Espírito. E na vida cristã nós precisamos deliberar algumas práticas que são ensinadas pelo próprio Senhor Jesus. E aqui nesse texto é, volte a orar normalmente como Deus quer, sabendo quem é Deus. Essa é a nossa motivação. Ele cuida de nós. Vamos fechar os nossos olhos. E eu quero convidar você a que ore pelo seu tempo de oração e de comunhão com o Senhor. Se essas palavras do Senhor Jesus te incomodaram, louvado seja Deus por isso. Ó Deus, ensina-nos a dar voz ao nosso desespero através da oração na Tua presença. Não apenas para nos colocar em posição de busca e ajuda do Senhor, mas porque nós sabemos quem o Senhor é. Ó Deus, sabemos que o Senhor é maravilhoso e nós queremos abraçar a dependência por meio da oração contínua, conectando os nossos corações em fidelidade ao Senhor até o fim. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor. Ensina-nos a fazer isso a cada momento. Abra os nossos olhos para contemplarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Nós oramos, ó Pai, porque estamos em vários momentos e por várias coisas perdidos, vagando soltos, às vezes desesperados. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai,
Que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.